Juntando-se a mim agora para discutir isso mais a fundo, nosso ex-embaixador no Irã e nos Emirados Árabes Unidos, K.C. Singh, e o ex-porta-voz nacional de Israel, Eylon Levi. Senhor Levi, deixe-me começar lhe perguntando, há muita raiva entre os líderes da Liga Árabe. Eles chegaram a dizer, e isso foi o secretário-geral da Liga Árabe, que silêncio diante do ato de banditismo por parte de um Estado fora da lei é um crime em si, e basta disso. Você também tem o emir do Catar, que chegou a dizer que o ataque e a agressão de Israel são descarados, traiçoeiros e covardes. Os líderes da Turquia disseram que essa mentalidade gananciosa e sedenta de sangue de Israel precisa acabar. Como você lida com essa raiva? E Israel vai continuar atacando alvos do Hamas em outros países do mundo árabe? De fato, o Catar conseguiu comprar uma grande influência regional graças à sua incrível riqueza proveniente do gás. Mas isso não muda o fato de que o Catar é um patrocinador estatal do terrorismo. O Catar apoia o Hamas. O Catar financia o Hamas e abriga líderes do Hamas em seu território, assim como o Paquistão abrigou Bin Laden em seu solo e outros líderes de grupos terroristas anti-indianos. E assim como o Paquistão, o Catar está jogando um jogo duplo. Alega estar sediando negociações para ser um mediador. Enquanto o Catar, na verdade, condenou Israel em 7 de outubro e tem dito ao Hamas para manter os reféns para conseguir um resgate que lhe permita permanecer no poder. E Israel deixou claro que não haverá impunidade em lugar nenhum para os mentores do massacre de 7 de outubro. Não permitiremos que nenhum país dê abrigo a mentores terroristas que planejam ataques contra nossos civis. Assim como a doutrina da Índia de ataques cirúrgicos a grupos terroristas abrigados no Paquistão, não deve haver refúgio seguro para terroristas em nenhum lugar. Certo. Posso entrar, embaixador K.C. Singh? Embaixador K.C. Singh, isso complica as tentativas de acabar com a guerra, de chegar a um cessar-fogo? O Catar está claramente muito irritado, assim como os outros membros da Liga Árabe. Como você espera que as coisas avancem a partir daqui? E que papel você acha que Marco Rubio teve ao chegar em Israel com uma mensagem do presidente Trump? Bem, claramente eles ainda continuam dando muita liberdade para Israel. Provavelmente o que ele disse a eles foi: é melhor vocês se apressarem e fazerem logo o que estão fazendo, porque o ataque ao Catar uniu quase todos os países islâmicos e árabes. É isso que está acontecendo em Doha. Então, não são apenas os países árabes, os 22 países da Liga Árabe e os 57 membros da Organização da Conferência Islâmica, Eles vão se reunir lá. E há propostas como a do Egito, eles disseram que deveríamos formar um grupo de proteção como a OTAN. Então, isso uniu os países, todos os países do Golfo, até mesmo os Emirados, que haviam assinado o Acordo de Abraão com Israel e normalizado as relações, foram forçados a adotar uma posição mais próxima à do Catar. O presidente dos Emirados Árabes Unidos já viajou para lá e certamente estará na cúpula de hoje. Então, basicamente, o que aconteceu é que Irã, os países do Golfo, Turquia, Egito, estão convergindo nisso. Então, acho que é aqui que provavelmente o primeiro-ministro Netanyahu, que exagerou, foi longe demais. E há uma simpatia geral pelo Catar, porque eles disseram que estavam mediando e a mediação estava acontecendo. E você não pode ter um ataque no meio de uma mediação, bem no local onde estava o grupo com quem os cataris conversavam. Então, no geral, acho que tirando os Estados Unidos da América, mas até, lembre-se, até os americanos, pela primeira vez, apoiaram uma resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas condenando as ações de Israel. Até agora, eles nunca fizeram isso. Eles, basicamente, lutam para proteger Israel. Eles impedem resoluções do Conselho de Segurança, usam seu veto, mas, pela primeira vez, eles apoiaram uma resolução. Eles não se opuseram a ela na Assembleia Geral. Então, eu acho que isso chegou a um ponto em que Israel não pode continuar fazendo o que está fazendo. É preciso encontrar um caminho. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Netanyahu, que obviamente tem apoio entre a ala direita dos Estados Unidos, está bajulando o presidente Trump.
Ele disse que ele é o presidente dos Estados Unidos da América mais favorável que Israel já viu. Isso mantém o apoio agora. Onde isso vai parar? Acho que o presidente Trump não quer perder seus amigos no Golfo e ele não gostaria que esse novo grupo se formasse, porque Israel também ameaçou a Turquia. Seria um combate diferente, pois é um país da OTAN com armas modernas. Tem um exército. Não é como enfrentar o Irã, que tinha aviões antiquados e assim por diante. Então, se você conseguir algo parecido com a OTAN, o que é difícil entre Egito, países árabes, países do Golfo, e se os iranianos não se opuserem e, ao mesmo tempo, os turcos estiverem juntos, acho que isso não é nada bom para Israel. Isso criou uma convergência entre países poderosos. Tudo bem. Eylon Levy, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: esse ataque não complica os esforços de mediação do Catar? E, em segundo lugar, hoje, os membros da Liga Árabe estão quase pedindo e clamando por um mecanismo ao estilo da OTAN ou uma Liga de Nações Árabes para se defenderem de Israel. Como você responderia a isso? Você sente que, possivelmente, desta vez Israel pode ter ido longe demais? Infelizmente, as negociações no Catar foram uma farsa. Já se passaram mais de 700 dias e o Hamas, aliado do Catar, não mostrou interesse em libertar os reféns ou depor as armas, única forma de encerrar a guerra. Eles prolongavam as negociações enquanto os reféns passavam fome e eram torturados nas masmorras de Gaza. O que Israel esperava era que a eliminação dos líderes do Hamas no Catar removeria o principal obstáculo para um cessar-fogo. Israel afirma que pode ser possível negociar com os sequestradores para libertar os reféns. Mas a liderança política no Catar, vivendo em hotéis de luxo enquanto esta guerra está acontecendo, está impedindo um cessar-fogo. Eles estavam prolongando as negociações enquanto deixavam os reféns passando fome e continuavam com essa guerra brutal. Então, não, Israel quer acabar com essa guerra. Quer acabar com essa guerra com todos os reféns em casa e o Hamas removido do poder. Os líderes do Hamas, protegidos pelo regime do Catar, uma ditadura islamista que apoia sua propaganda, são um obstáculo para encerrar a guerra iniciada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Certo. Embaixador Casey Singh, como o senhor vê isso à luz do que está acontecendo no mundo árabe? Isso é uma tentativa dos Estados Unidos da América e de Israel juntos? Você acha que ambos os países estão alinhados quanto à realização desse ataque a alvos do Hamas no Catar? E você sabe, há autoridades do governo israelense dizendo que possivelmente vão atacar outros alvos no mundo árabe. Acho que é um erro, não deveriam dizer isso. É só um blefe. Se fizerem isso, vão acelerar ainda mais a convergência entre países islâmicos. Nem Israel pode enfrentar isso. O Paquistão já declarou presença e possui armas nucleares. Israel é o único desses países que possui armas nucleares. E se o Paquistão fizer parte disso, do ponto de vista da Índia, isso não é um bom desenvolvimento, porque abre novas portas para o Paquistão no Golfo, na Ásia Ocidental, e dá a eles um papel muito importante. Assim, a Índia fica marginalizada, o que não é bom para nós. Israel, não sei o que estamos dizendo aos israelenses, mas acho que já deu tempo suficiente. E o que Israel quer é eliminar completamente a existência significativa de pessoas em Gaza e expulsá-las de lá. Eles repetem isso desde o início e avançam na Cisjordânia, contrariando resoluções da Organização das Nações Unidas. E eles estão separando o norte do sul para que nunca se possa ter um Estado palestino. E isso, mais uma vez, vai contra as resoluções da Organização das Nações Unidas. Agora, eles têm muita sorte de terem o presidente Trump, mas até o Trump ele ficou constrangido, porque acho que ele não esperava que esse tipo de ataque acontecesse ao Catar, já que ele apoiou Israel no ataque ao Irã. Ele se juntou a Israel no ataque ao Irã e à instalação nuclear que existe lá. Mas isso agora pode estar indo longe demais. Não sei se os Estados Unidos percebem, mas este é o momento de puxar Israel e dizer negociações. Como acabar com um movimento revolucionário, você pode eliminar a liderança. Eles já mataram todos os líderes, inclusive o principal em Teherã. Eles mataram outros líderes em vários lugares. Surgirão novos líderes. Se continuar matando pessoas, os jovens aderem ao movimento. Não se pode matar uma ideia.
Você pode matar a liderança, mas não pode tirar a liberdade do povo, ocupar aquela área e dizer que outra pessoa deve ficar com ela, expulsando as pessoas da Cisjordânia ocupada, certo? E também entrar no lugar mais religioso de Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, etc. Você não pode fazer isso. Marco Rubio estava lá até o começo da guerra e alguém disse hoje na América... O Papa disse, o Papa também comentou sobre isso em relação ao Musk, que, sabe, você não pode ter esse tipo de posição que os ricos na América estão tomando, que não está alinhada com a fé cristã, nem é uma coisa muito moral de se fazer. Então, eu acho que esse pode ser o limite máximo que Israel pode chegar antes de haver uma reação. Tudo bem? Comentários finais de Eylon Levy. Como você resume a próxima reação de Israel? Israel deseja o fim da guerra com o Hamas fora do poder e os reféns em casa. A solução negociada é a preferência, mas se o Hamas recusar negociar rendição e libertar reféns, resta a Israel apenas a opção militar. Israel não encerrará a guerra enquanto o Hamas comandar Gaza, pois o grupo pode iniciar outro conflito, mantendo o Oriente Médio em um ciclo sem fim de guerras. Sabe, o secretário Rubio está na cidade hoje e ele disse que o povo de Gaza merece um futuro melhor. Mas esse futuro só pode começar quando o Hamas for removido do poder e aqueles pobres reféns forem libertados. O Hamas está impedindo toda a região de avançar para um futuro de paz. E quanto mais pressão internacional colocarmos sobre o regime do Hamas e seus patrocinadores estatais, incluindo a ditadura islâmica do Catar, mais cedo poderemos deixar essa guerra horrível para trás e avançar para um futuro de paz e reconciliação. Certo. Nosso tempo terminou, mas agradeço muito a Eylon Levy e ao embaixador Casey Singh por compartilharem opiniões valiosas sobre essa história no Oriente Médio.